Notícias. 13h em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos desta edição do Jornal da Tarde. Muito boa tarde. Presidente do INE nega interferência do Governo ou de outras entidades na produção e divulgação de dados estatísticos. A Câmara Municipal de São Vicente rebate críticas e garante que as intervenções têm sido constantes e a bom ritmo. O Provedor da Justiça defende o empoderamento das ONGs, bem como neutralidade política no tratamento das mesmas. Estados Unidos não acolhem e revogam vistos de quem tenha celebrado a morte do ativista conservador pró-Trump. Israel mata mais de uma centena de palestinianos no dia em que a ONU reconheceu pela primeira vez que há genocídio em Gaza. São esses os títulos do desenvolvimento já a seguir numa edição e apresentação de Anatólio Lima, técnica de Adão Brito. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O presidente do Instituto Nacional de Estatística veio hoje a público negar qualquer interferência do Governo ou de outras entidades na produção e divulgação de dados estatísticos. João Cardoso de Pina garante que o INE se pauta pela transparência e integridade na informação que divulga, conforme o Carlos Santos. Uma conferência de imprensa convocada para responder a uma notícia do jornal A Nação do mês de agosto, na qual o semanário reproduziu declarações de técnicos do INE que, sob anonimato, acusaram a atual direção de manipulação de dados nas contas nacionais de 2016, com alegados impactos no cálculo do Produto Interno Bruto e na taxa de desemprego. João de Pina admite que os trabalhadores têm a liberdade de expressão, mas considera que se trata de uma narrativa construída para pôr em causa a credibilidade do Instituto Nacional de Estatística. Não há prova que seja... O jornal disse que... Não, mas isso estamos na era da pós-verdade. Pode-se criar narrativas e cavalgar-se em cima das narrativas. O presidente do INE sublinha que a instituição é imune a pressões externas e muito menos a ingerência política. Nós legalmente somos independentes. Não dependemos de diretivas de ninguém, não recebemos diretivas de ninguém. Nós temos um calendário, seguimos rigorosamente, tentamos seguir rigorosamente os calendários das nossas publicações. Não recebemos indicações nem interferências de ninguém. A atuação do Instituto, garante João de Pina, assenta em normas e metodologias internacionais acessíveis a qualquer cidadão interessado. Temos um laboratório de dados na nossa biblioteca à disposição de qualquer indivíduo que queira trabalhar e investigar. E adotamos essa política exatamente para aumentar ainda mais a nossa credibilidade. Está tudo disponível. Quem quiser visitar, é só pedir o acesso ao nosso laboratório de dados, que temos aí todas as bases de dados e as metodologias também podem ser explicadas pelos nossos técnicos que estão responsáveis por essas bases de dados. Questionado sobre auditoриas externas, o presidente do INE lembra que o organismo tem suporte técnico de organizações internacionais. O INE trabalha diretamente com as instituições internacionais, tais como o Banco Mundial, o FMI, a Organização Internacional do Trabalho. Então, portanto, sentimos a vontade para qualquer... Aliás, recebemos praticamente diariamente essas avaliações, porque os nossos dados, aliás, antes de saírem, são discutidos e avaliados por essas instituições internacionais que disponibilizam os seus especialistas para fazerem esse trabalho. João de Pina rejeita ainda críticas de que jovens inexperientes estariam a realizar tarefas complexas, assegurando que o ambiente de trabalho no Instituto é hoje de tranquilidade. E confrontado com as críticas sobre a demora na remoção dos restos das enxurradas em São Vicente e da continuidade do vazamento do esgoto em determinadas zonas, a Câmara Municipal local diz que as intervenções têm sido constantes e a bom ritmo. O vereador José Carlos da Luz, que responde pelos pelouros de saneamento, limpeza pública e fiscalização, garante que a autarquia mobilizou toda a maquinaria disponível na ilha para que pudesse dar a melhor resposta possível, conforme o José Pedro Santos. De diversas formas e meios, a população mindelense tem-se posicionado em relação à limpeza das enxurradas e lamas e desentupimento da rede de esgoto, que devido aos vazamentos muitas preocupações gera. Se para algumas pessoas há razões para se aplaudir a atuação da edilidade, outras a criticam severamente pela demora na minimização dos problemas. Mas em entrevista concedida à Rádio Pública, o vereador José Carlos da Luz considera que a autarquia tem feito o possível e a bom ritmo. Nós continuamos esse trabalho de substituição de vias. Devo dizer aqui nós contamos com todas as empresas que têm maquinaria sediadas na ilha
e outras máquinas que foram facultadas à Câmara Municipal, e nós temos feito esse trabalho. É muita terra acumulada, refiro-me, por exemplo, só dar alguns exemplos, a zona de Aldebrava, a zona de Chandelecrim, na Lona, e a zona de baixo de Pombas Brancas, que tem uma avultada quantidade de terras. É só ver o número de viaturas que diariamente desloca a lixeira municipal para fazer o depósito de terra. Nós entendemos a preocupação da população, mas estamos a trabalhar um bom ritmo. Admite o autarca que, apesar do esforço da remoção de todo o entulho acumulado nas ruas e zonas de São Vicente, a chuva de 11 de setembro complicou a situação, que já não era nada fácil. As cheias voltaram a arrastar enxurradas que entupiram as caixas de visita da rede pública de águas residuais. A rede de esgoto já estava estabilizada. Trabalho que nós temos feito com 2 e mais vezes 3 viaturas de distribuição dos canais de drenagem de águas residuais, e nós continuamos, já estava estabilizado, veio a chuva outra vez, a chuva arrastaram o material sólido para o interior das caixas de esgotos, e nós iniciamos de novo o desentupimento dessas caixas de esgotos, caixas de visitas, e também a rede pública. Noutras zonas ficaram sem os coletores de esgotos, nós fizemos substituição, estou a dar exemplo do caso da Avenida de Chandelecrim, e a Câmara, neste momento, está a trabalhar para estabilizar a rede de esgoto, para evitar que nós temos esgotos a vazar a céu aberto na zona da cidade e nas zonas vizinhas da Ilha de São Vicente. Outra vertente da batalha tem sido a limpeza pública. O vereador que assume o ploro diz que as equipas têm tentado adaptar o seu trabalho ao horário mais conveniente, por ter a ilha constante períodos de vento e muita circulação de viaturas. Repare que nós estamos na cidade, neste momento estamos já a fazer a varredura. Nós iniciamos às 6 horas da manhã. A essa hora, nós de 6 às 8, nós conseguimos trabalhar com mais rapidez por causa de menos fluência de viaturas. Nós trabalhamos aos sábados e domingos na cidade temos alguma dificuldade, porque tem muitas viaturas estacionadas na via pública, e já fizemos aqui mesmo à frente da zona de Dom Luís, zona de Praça Nova, essa avenida, mas temos tido alguma dificuldade na limpeza da terra, por questão de carros estacionados, e nós apelamos nesse sentido, mas sabemos que é difícil, e nós continuamos a fazer lá onde possível a limpeza, e vamos, depois da limpeza da cidade, vamos deslocar pelos diversos bairros. Ciente dos constrangimentos que o trabalho de limpeza das ruas provoca, sobretudo a nível da poeira em suspensão, José Carlos da Luz pede a compreensão dos vicentinos. E os artesãos do Quintal das Artes em São Vicente ainda não receberam até o presente nenhum subsídio na sequência das medidas anunciadas de apoio, tendo em conta os prejuízos provocados pelo mau tempo. A denúncia foi feita esta manhã à imprensa na cidade do Mindelo, no evento no qual esteve a Patrícia Martins. Alcindo Vasconcelos é o presidente da Comissão Instaladora da Associação dos Artesãos do Quintal das Artes. Diz que até o momento nada foi recebido pelos artesãos, pelo que querem respostas, pois as perdas foram muitas e até agora estão sem produzir. Não tive perda de material e daquele dia de chuva nunca tem produzido nada. É só questão de nós estar ali a limpar esse quintal, aquela porta já está quase pronta, tapa esbroque tudo na parede, no chão. É apoio de nós mesmos. É cada um te dá um saco de cimento, uma areia, nós juntamos, não bota fazer este trabalho. O prejuízo que não tive, talvez estar lá uns 2.000 contos. Mas não tive a bater aqui que nós mesmos esforço, mas tem um pacote de ajuda que foi destinado de parte do Ministério, do Governo, que era para ajudar artesãos e não só, e tudo quem estava fragilizado na situação. E nós, por exemplo, nós já foi daqueles grupos que foi mais afetado ali em São Vicente e tem ainda nada, nunca tive nenhum apoio, nunca tive nada. E disposto ali a época alta também, turista, e ainda não está sempre para nada. Se tem alguma ajuda própria que é destinado para esse fim, então ele tinha que chegar na nós, não querer satisfação, não querer resposta, não querer ação sobre isso. De acordo com Alcindo Vasconcelos, até o momento o contacto com o Ministro da Cultura foi feito no encontro online, no qual foram solicitados documentos que já foram entregues no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. Até ainda ontem, que já documento está sem chegar na Ministra. Quando está a tomar aqueles documentos, ele está começando a recolher outros documentos de outros artistas que nem quer fazer parte desse quintal e que talvez nem que tive prejuízo sobre essa situação, que é para juntar tudo e as pessoas batem junto. E daí também tudo é atraso a nós. Ainda gosto de dizer, sexta-feira, estou a chamar pessoas dali desse quintal que é para lá corrigir conta numa situação desse. Já tem dificuldade própria, não é questão de prejuízo, que prejuízo não tem dias, mas já tem dificuldade própria, na cara, tudo gente que está ali dentro. Com a associação pretende-se resolver, entre outros aspectos, a questão do espaço Quintal das Artes, frisa Alcindo Vasconcelos, realçando ter a informação não por parte do CNAD que o Ministro da Cultura deverá visitar São Vicente a partir da manhã. Não tem
informação, seguros, que o ministro desgalia amanhã, mas não foi de parte de CNAT. Se o ministro desgalia amanhã e se o ministro falar que ele está de visitar esse espaço ali, quer pelo bem ter encontro com nós, maneira que tem ainda nem CNAT, te avisa nós hora e dia que o ministro desgalia. Qualquer jogo é que está ali por trás de tudo isso. Não ouvi dizer que é que parte da CNAT é interessado na tirar nós dali, que é para espiar um lugar mais digno, que é para nós, mas nós é que levantamos o lugar. Se esse lugar ganha assim, moda que chuva dá, todas enxurradas ali dentro, a não tornar unir, a não tornar pôr em pé, é que não pode pôr em pé mais para frente. Ganha assim a não criar uma comissão instaladora, que é para não criar uma associação, que é para não poder trabalhar com mais à vontade nesse sentido ali. Tem uma situação onde é que a Câmara Municipal, que não tive uma reunião mês, onde é que eles mostrar que estava de bem implementar pelourinho de peixe ali dentro durante 2 anos, mas nessa forma de agir, não está bem continuar que nós já teria que nós já atividade ali dentro, um mês. Esse era um fase que já não tinha passado. Não que tem um documento, não que tem nada, por isso não está criando a associação, para não tentar avançar com algumas coisas. Artesãos do Quintal das Artes dizem que até agora o Ministério da Cultura não avançou com nenhuma medida de apoio. E o segundo fórum de reflexão com as organizações da sociedade civil decorre aqui da Praia com o objetivo de reforçar o papel das organizações da sociedade civil na formulação e monitorização das políticas públicas em Cabo Verde. O provedor da Justiça, José Carlos Delgado, defendeu o empoderamento e a emancipação destas organizações, destacando a importância de tratá-las com neutralidade política. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, sublinhou a necessidade de repensar o modelo de financiamento das organizações da sociedade civil, reconhecendo que os recursos do Orçamento do Estado são limitados e propõe mecanismos alternativos de financiamento, como as obrigações sociais. Edna Barros tem os detalhes. O segundo fórum visa consolidar um espaço de reflexão sobre o papel das organizações da sociedade civil no desenvolvimento sustentável. Para o provedor José Carlos Delgado, é fundamental empoderar essas organizações, garantindo uma atuação mais ativa e independente. Essas organizações chegam onde o Estado, onde o Governo não chega. Por conseguinte, mas só poderão fazer isso se tiverem empoderamento, se tiverem condições humanas, se tiverem mais quadros, se tiverem mais meios de intervenção. Queremos percorrer um caminho de emancipação dessas organizações, de forma a caminharem por si mesmas, não estarem dependentes. As recomendações é um aspecto concreto que está aqui, que não se deve diferenciar as organizações em função da cor política. Isto é um retrocesso. Elas devem ser tratadas em pé de igualdade. Não deve haver diferenciação. Esta diferenciação é prejudicial para toda a gente. Isto cria imediatamente na sociedade algum desconforto e então cria algo que não deve ser cultivado. O ministro Fernando Elísio Freire reafirmou o compromisso do governo com o financiamento das organizações da sociedade civil e defendeu a criação de mecanismos alternativos para garantir a sua sustentabilidade financeira e impacto nas comunidades. Neste momento, o que nós temos é que melhorar são os mecanismos alternativos de financiamento para além do orçamento do Estado. Colocar à disposição das ONGs, por exemplo, a emissão de obrigações, que é uma realidade que é pouco utilizada, mas que existe na legislação, as chamadas social bonds, ou seja, empréstimos obrigacionistas em que entram os bancos, entram as instituições da segurança social, entram as seguradoras que emitem obrigações que ficam à disposição dessas ONGs para aplicarem nas suas comunidades ou no seu setor-alvo. É uma matéria que iremos incentivar as ONGs a utilizarem mais, porque ali é que está o caminho dos mecanismos alternativos de financiamento, ou seja, utilizar as poupanças do país ao serviço do bem comum, ao serviço das ONGs. E quanto à questão da neutralidade política no apoio às organizações da sociedade civil, o ministro garante que o governo atua com todas as organizações. O fórum, promovido pela Provedoria de Justiça, com parceiros nacionais e apoio do PNUD, reúne cerca de 50 participantes de várias ilhas, como São Nicolau, Boa Vista, Maio e Sal, e busca gerar recomendações para reforçar a sustentabilidade e eficácia das organizações da sociedade civil. O diretor-geral da ONU Habitat para a África foi recebido hoje de manhã pelo primeiro-ministro José Luís Correia e Silva, um encontro que serviu para passar em revista a cooperação existente e a reafirmar o engajamento da ONU Habitat em apoiar os esforços de Cabo Verde na construção de um país resiliente aos efeitos das mudanças climáticas nos domínios do ordenamento do território e também habitação. A Joana Lopes tem uns pormenores. A
ONU Habitat tem uma longa tradição de cooperação com Cabo Verde e no arquipélago se registra um forte crescimento urbano numa altura em que se vive os efeitos das mudanças climáticas com a tempestade vivenciada recentemente em São Vicente, pelo que é necessário repensar a estrutura urbana. Torna-se fundamental rever a planificação das cidades para avaliar e redefinir a cooperação entre Cabo Verde e a ONU Habitat. O diretor-geral da ONU Habitat para a África foi recebido hoje de manhã pelo chefe do governo na praia, diz o Marcila. O propósito deste encontro é passar em revista a parceria com a ONU Habitat. Como sabem, a ONU Habitat apoia muitas das iniciativas na luta contra construções clandestinas através do programa financiado pela União Europeia. Trabalhamos também a política habitacional, planos de ordenamento do território. E hoje, esta cooperação deve ser elevada a um outro patamar, tendo em conta a resiliência, algo que está incluído nos documentos de planificação a nível nacional e local. Um encontro que serviu para, igualmente, reafirmar o engajamento da ONU Habitat para a África em apoiar os esforços de Cabo Verde na promoção da resiliência urbana, assegura o diretor-geral da ONU Habitat para a África. A ONU Habitat veio hoje reafirmar o seu engajamento com toda a família das Nações Unidas no sentido de se conseguir soluções e também dotar o governo e o poder local de ferramentas eficazes na luta contra as mudanças climáticas. Também há um outro elemento positivo que deve ter sido em conta: as oportunidades que observamos nas ilhas insulares de Cabo Verde do ponto de vista turístico, ambiental, em como podemos ajudar o governo a maximizar estas potencialidades em termos de desenvolvimento económico e social, para que as cidades aqui em Cabo Verde se transformem em centros de inovação e de oportunidades para as pessoas. É este o objetivo do encontro com o Primeiro-Ministro. Ele que está em Cabo Verde a convite do Ministro das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação. Diretor-geral da ONU Habitat para a África, recebido na manhã de hoje pelo primeiro-ministro José Luís Correia e Silva. E começou a colocação de betão bituminoso no troço entre o Hospital Regional de São do Fogo e a Praia de Nossa Senhora da Encarnação, na cidade de São Filipe. A obra, financiada em 16 mil contos, recupera a estrada destruída pelas chuvas em 2023. Anabela Varela tem os detalhes. A colocação do betão bituminoso começou no passado domingo, depois de trabalhos prévios de preparação do piso, construção de muros de proteção, drenagem de água e recuperação da passagem hidráulica. A estrada entre o Hospital Regional São Francisco de Assis e a Praia de Nossa Senhora de Encarnação sofreu graves danos 2 vezes em 2023 por causa das fortes chuvas em São Filipe, que levaram o governo a decretar situação de calamidade. A asfaltagem do troço é agora financiada pelo Fundo Nacional de Emergência num montante de 16 mil contos e vai melhorar o acesso a um dos principais pontos turísticos da cidade. Na mesma zona deverão nascer vários empreendimentos imobiliários, entre os quais o Duargena 5 Star Living, que promete transformar o espaço entre o Hospital Regional e a praia. Para Albino Avelino, gerente do Tortuga, os últimos 2 anos foram particularmente difíceis para o estabelecimento turístico situado na Praia de Nossa Senhora da Encarnação. Já não passa problemas ali com chuva está estraga a estrada. Já tem 2 anos que estraga a estrada, da corta a estrada. Já turista está fica longe lá na alta, está chamando, que está conseguir bem com bagagem. Tem clientes também está acabar para cancelar, que tem acesso ao lugar. Então, está chamando esse trabalho, ele tem um grande valor para a zona ali e para valorizar o turismo ali. Com a obra a bom ritmo, Albino Avelino acredita que a época alta, que começa no final de outubro, será bastante melhor. Já está chamando com a estrada ali, tem um aumento, tem estrada, tem qualidade, já tem acesso melhor, já está chamando, tem um aumento de turista no lugar. É um valor para nós tudo. Apesar das intervenções, o gerente do Tortuga deixa outra sugestão às autoridades. Então, quero sugerir
pessoas, autoridades, para ter mais atenção com turistas que estão andando nessa praia, porque está curtiu o perigo, esta ser atacado ali, então espera que esta dê mais atenção e pessoas também vigiem essa praia. Mas um problema que tem ali é luz, nunca tem luz ali, é um bocado. Não, mesmo luz ali no lugar que tem. Não está dependendo de painel solar e na época de chuva tem que ter chuva, nuvens, o lugar fica coberto, já nunca está podendo ter luz durante 3 dias, 4 dias, e para turismo já é um bocado complicado. Talvez essa que está entender aquela situação. A gestão do projeto de asfaltagem cabe à Câmara Municipal de São Filipe e às estradas de Cabo Verde. Estrada que vai dar a Praia de Nossa Senhora da Encarnação, em São Filipe do Fogo, vai ter cara nova com a colocação do betão bitumiноso e com a asfaltagem da via. E no âmbito do ciclo de auscultações que vem promovendo sobre a situação política do país, o Presidente da República, José Maria Neves, recebeu hoje o Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Fábio Vieira absorve a recomendação que o chefe de Estado já tinha feito para que a Associação dos Municípios liderasse a construção de uma estratégia de desenvolvimento local para fazer face aos desafios climáticos e também estruturais. Entre as prioridades desta agenda, segundo Fábio Vieira, estão a operacionalização de um fundo de resiliência para acudir às necessidades mais imediatas das ilhas atingidas pela tempestade de agosto e a atualização de todos os planos diretores municipais do país. O Canda Murifortes ouviu o dirigente autárquico. A sugestão do chefe de Estado tinha sido feita por ocasião do 30º dia da passagem da tempestade Erin por Barlavento, atingindo especialmente as ilhas de Santo Antão, São Nicolau e, de forma trágica, São Vicente. Na audiência com José Maria Neves, afiança o presidente da ANMCV, este pôde exatamente partilhar as linhas de atuação da associação visando implementar medidas para apoiar estas ilhas fustigadas pela tempestade de 11 de agosto. Perante o alerta do presidente da República para com a necessidade de uma gestão transparente dos solos, a ANMCV garante Fábio Vieira está a trabalhar com os parceiros para que, a breve trecho, todos os municípios que já têm os seus planos diretores possam atualizá-los e adequá-los ao novo contexto climático. A maior parte dos municípios tem os seus planos diretores municipais, mas a realidade é que a maior parte desses planos estão desfasados da realidade. Há necessidade da sua atualização e a ANMCV, neste momento, está em contato com vários parceiros, com o Governo, porque há necessidade também de nós atualizarmos e adequarmos os instrumentos de âmbito nacional e regional para, numa próxima etapa, estarmos a atualizar os planos locais. Mas a ANMCV está a trabalhar para criar as condições objetivas nos municípios para a atualização, para breve, desses instrumentos de gestão e planeamento urbano. E o PDM São Vicente está válido ou não? Bom, é uma questão que não cabe a mim responder. O que é que lhe posso dizer é que a Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos está a trabalhar para garantir as condições objetivas e subjetivas para que, a breve trecho, todos os municípios cabo-verdianos tenham os seus PDMs atualizados e adequados àquilo que é o novo contexto que nós estamos a viver. Quanto a medidas para apoiar as ilhas atingidas pela tempestade Erin, Fábio Vieira avança que os municípios estão em fase de implementação do Fundo Intermunicipal de Resiliência e Emergência, destinado a mobilizar recursos e meios para ajudar as populações a fazer face às necessidades mais imediatas. Neste caso, a alimentação, vestuário, medicamentos e outros apoios às famílias que foram atingidas pela tempestade. Vários municípios já se manifestaram. Como todos sabemos, não há concomitância temporal entre o anúncio e a disponibilização efetiva dos recursos, mas o importante é que está na agenda, temos um instrumento que vai permitir que as ilhas de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau tenham acesso a recursos para suprirem as necessidades mais imediatas das suas populações. No âmbito do ciclo de auscultações que a Presidência da República está a promover desde o início de setembro sobre a situação política do país, o Presidente da República, José Maria Neves, vai ouvir ainda ao CID no dia 22 e o MPD ainda em data por estabelecer.
O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 24 minutos. Este é o Jornal da Tarde da Estação Pública, e os Estados Unidos da América não vão acolher estrangeiros que celebram a morte dos concidadãos norte-americanos, escreveu o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio numa publicação na rede social X. Os Estados Unidos têm vindo a revogar e a recusar vistos a pessoas que celebram o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, segundo o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. As revogações de vistos estão em curso. Se estão aqui com um visto e aplaudem o assassinato público de uma figura política, preparem-se para serem deportados, acrescentou. A publicação de Rubio seguiu-se a um aviso semelhante feito na passada semana pelo secretário de Estado norte-americano, secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos da América. Não é claro quantos vistos foram revogados ou recusados, nem com que fundamento o Departamento de Estado está a tomar tais medidas. Kirk, de 31 anos, foi morto a tiro no dia 10 de setembro, quando discursava perante estudantes na Universidade de Utah. O suspeito, de 22 anos, foi detido na passada sexta-feira após uma caça ao homem que durou 33 horas. O suspeito de ter assassinado o ativista conservador Charlie Kirk foi acusado de homicídio qualificado pelo procurador do condado de Utah, que anunciou igualmente o pedido de aplicação da pena de morte. E as relações entre os Estados Unidos da América e o Brasil passam por momentos conturbados devido, em boa parte, ao processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado. E os Estados Unidos, segundo a imprensa internacional, têm dificultado a atribuição de vistos a governantes brasileiros que vão a Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU. O ministro das Relações Exteriores do Brasil descartou que o atraso na emissão de vistos pelos Estados Unidos, membros da delegação que vai acompanhar o presidente Lula da Silva à Assembleia Geral da ONU, representa um obstáculo. O governo brasileiro afirmou que ainda aguarda a emissão de vários vistos, embora não tenha detalhado quantas autoridades estão afetadas. Fontes oficiais citados pelo jornal O Globo afirmaram que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, um dos afetados, recebeu ontem a respectiva autorização. O caso que mais preocupa o Brasil é o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que vai participar numa conferência da Organização Pan-Americana da Saúde paralela à Assembleia Geral da ONU. Os Estados Unidos cancelaram o visto de Padilha e de alguns membros da sua família como sanção pela sua participação como ministro da Saúde na época da assinatura de um acordo em 2013 para a contratação de milhares de médicos cubanos. E no dia em que a ONU declarou que Gaza sofre um genocídio, bombardeamentos israelitas fizeram 101 mortos. A esmagadora maioria das vítimas registrou-se da cidade de Gaza, para onde está direcionada a ofensiva militar terrestre de Israel. É na capital do enclave palestiniano de que Tel Aviv estima que possam estar os últimos reféns e também o que resta da capacidade operacional do Hamas. O primeiro dia da nova fase da ofensiva terrestre das Forças de Defesa de Israel ficou marcado por um novo massacre. Fontes médicas no enclave palestiniano informaram que pelo menos 101 pessoas foram mortas entre a meia-noite de segunda-feira até às 18 horas de terça-feira. Já temos 13 horas mais 27 minutos e meio sensivelmente. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Tivemos há instantes um aparelho da TACV que fez uma ligação entre a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista. Já aterrou no aeroporto do Rabil, e para onde vai também um aparelho da TUI que vem de Nottingham, Reino Unido, e deve aterrar dentro de alguns minutinhos no aparelho no aeroporto aí na Boa Vista, onde vai chegar posteriormente um outro avião, é da Neos, que vem de Milão e deve aterrar por volta das 13 horas mais 42 minutos. Para a Ilha do Sal vai um aparelho da TUI operado a partir de Banjul, vem de Banjul e vai para o Sal e deve aterrar às 13 horas mais 54 minutos. Para o mesmo aeroporto deve chegar às 13 horas e 53 minutos o voo da EasyJet, que vem de Londres, então vai aterrar então no aeroporto do Sal às 13 horas mais 53 minutos. De São Vicente partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa e vai aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 33 minutos. Em paralelo está a voar uma outra aeronave também da TAP que vai aterrar 3 minutos antes, também na capital portuguesa, só que partiu da praia este avião da TAP que vai chegar em Lisboa às 6 horas mais 33 minutos. Pela via marítima o movimento neste momento é inexpressivo, nenhum ferro está a navegar. O Dom Tututa chegou há instantes no Porto de Tarrafal em São Nicolau, depois vai seguir para São Vicente, onde estão os demais ferros deste momento. O Criolla está aqui na sua base do Porto da Praia. Dom Tututa que vai para São Vicente e, ao que tudo indica, a partir desta viagem a São Vicente, o Dom Tututa vai sair do jogo e vai entrar em campo o Liberdade, que vai assumir então as rotas que são neste momento asseguradas pelo navio Dona Tututa. Chegando a este ponto, vejamos agora como é que está o movimento das marés, bem como que nos diz as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para esta quarta-feira, 17 de setembro, o sol despontou às 6 horas 22 minutos mais 40
44 segundos e o Porto Sol será às 18 horas 34 minutos e 3 segundos. A Lua está na fase quarto minguante, saiu pelo nordeste e vai se pôr pelo noroeste às 15 horas e 49 minutos, mas o tempo está nublado, dificilmente vai ver isso. A primeira baixa-bar aconteceu às 9 horas e 36 minutos e a seguinte será às 21 mais 34. E a primeira pré-bar aconteceu às 2 horas e 54 minutos e a seguinte será às 15 horas mais 46 minutos. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 20 horas e 38 minutos até às 22 horas mais 38 minutos. Para amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será às 10 horas e 34 minutos, a seguinte às 23 mais 30 minutos. E a primeira pré-bar será às 4 horas e 3 minutos e a seguinte acontece às 16 horas e 42 minutos. Os dados apontam que amanhã, quinta-feira, poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 9 horas até às 11, ou então, Gil, das 21 horas e 27 minutos até às 23 horas e 27 minutos. 13 horas e 30 minutos agora. Vamos recuperar os títulos desta edição. Dissemos que o Presidente do INE nega interferência do Governo ou de outras entidades na produção e divulgação de dados estatísticos. Câmara Municipal de São Vicente rebate críticas e garante que as intervenções têm sido constantes e a bom ritmo. O Provedor da Justiça defende empoderamento das ONGs, bem como neutralidade política no tratamento das mesmas. Estados Unidos não acolhem e revogam revistos de quem tenha celebrado a morte do ativista conservador pró-Trump. Israel mata mais de uma centena de palestinianos no dia em que a ONU reconheceu pela primeira vez que há genocídio em Gaza. Foi uma edição e apresentação de Anatólio Lima, técnica de Adão Brito. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.